Não é novidade que a Califórnia sobrevive à espera do próximo incêndio. Em determinadas épocas do ano, infelizmente é muito comum encontrar notícias sobre incêndio florestal em diferentes regiões, conhecido nos Estados Unidos como wildfire. São verdadeiras tragédias que acontecem principalmente nos arredores de Los Angeles. Alguns desses incêndios são criminosos e outros não. No dia 10 de outubro de 1984, abóboras, esqueletos de plástico e fantasmas de pano se preparavam para mais um Halloween. Aquele começou como outro dia normal, e o sol já carregava o calor para longe. Aproximadamente às 18 horas e 30 minutos, um incêndio atingiu uma loja de conveniências em Pasadena. A ocorrência foi reportada e quem chegou ao local foi o capitão John Leonard Orr, do Departamento de Bombeiros de Glendale. As chamas foram controladas e John começou a investigar. Ele conseguiu identificar a origem do incêndio: uma batata frita. Esse é um alimento bastante inflamável por conta do óleo e carboidrato. Era bastante comum na época que pequenos incêndios tivessem início em lanchonetes via batata frita. Hoje, os casos são mais raros. Com o incêndio controlado, o proprietário começou a calcular os danos e John estava se preparando para retornar com sua equipe, quando recebeu outro comunicado pelo rádio. A aproximadamente 11 km dali, Billy e Ada Dill estavam entrando no estabelecimento O's Home Center, uma loja especializada em utensílios domésticos, ferramentas e objetos ligados à manutenção. O casal estava com um neto de 2 anos e meio, de nome Matthew. Os três entraram na loja às 19 horas e 45 minutos. Billy e Ada estavam à procura de itens de decoração para o Halloween e prometeram ao neto que, caso ele se comportasse na loja, seguiriam de lá para a sorveteria. Assim que o casal passou pela porta, eles se dividiram. Ada caminhou com o neto para distraí-lo, enquanto Billy separava os itens que haviam combinado. A loja estava particularmente vazia naquela noite, algo que não era comum para o horário, mas especificamente para este caso foi positivo. As caixas de som da loja trocaram a música ambiente pelo silêncio, que foi rapidamente seguido por uma mensagem. Em tom de urgência, um dos funcionários ordenava que todos os clientes deixassem a loja imediatamente. Billy precisou de alguns segundos para entender o que estava acontecendo, e a resposta contornou seus sapatos. Uma fumaça preta se espalhou com velocidade por todos os cantos da loja. Ela parecia vir das paredes e começou a formar grandes cortinas densas que trancavam os corredores. Billy largou os objetos que segurava no chão e começou a correr desesperado atrás da esposa e do neto. Quem os encontrou foi um dos funcionários da loja. O garotinho Matthew estava chorando de medo nos braços da avó, que foi guiada por esse funcionário até parte do caminho. No trajeto, entretanto, eles se perderam em meio à fumaça que já estava totalmente fora de controle. Esse funcionário olhou para trás apenas para assistir a cortina de fumaça se transformar em uma parede de fogo. A temperatura ali dentro começava a passar do suportável e a fumaça já tinha expulsado a maior parte dos clientes e funcionários. Em meio a tosses e crises, um deles foi capaz de chamar a polícia. Billy não conseguiu encontrar a esposa e percebeu que lhe restavam poucos segundos antes de colapsar. Sem saber para onde estava indo, ele parou de procurar por Ada e Matthew e começou a procurar pela saída. Por sorte, esse homem foi capaz de abrir uma porta lateral de emergência e caiu no chão do lado de fora, já com muita dificuldade para respirar. As chamas danificaram a parte elétrica da loja e consumiram a estrutura por completo. Aquele incêndio era tão gigantesco que a fumaça já era visível a quilômetros de distância. Billy conseguiu se reerguer e correu para a entrada principal, onde as pessoas estavam agrupadas. Ele começou a procurar desesperado pela esposa e neto, mas o que encontrou foi um homem com uma câmera fotográfica. Ele tirava fotos em meio ao caos enquanto as chamas se alimentavam da loja, mas havia algo de estranho com esse sujeito. Ele parecia feliz, como se estivesse aproveitando a dança das chamas. Aquilo parecia estranho não apenas pelo comportamento inapropriado, mas principalmente porque em 1984 a tecnologia ainda não tinha adicionado câmeras em todos os bolsos das pessoas, e ele chegou muito antes de qualquer equipe de TV, jornal ou rádio. 11 diferentes equipes dos bombeiros responderam ao chamado, e no caminho passaram por outro incêndio provocado por batata frita. A luta para controlar o fogo começou enquanto a polícia lutava para controlar a população. Paramédicos se acumularam ao lado de fora para tratar os piores casos, antes de enviá-los ao hospital. Billy apresentava queimaduras graves, mesmo que ainda não as tivesse percebido. Isso porque sua preocupação estava em Ada e Matthew. Os pais do garoto chegaram rapidamente ao local e se encontraram com Billy. Todos os três choravam desesperadamente para as chamas, que posavam para o fotógrafo que ria. Infelizmente, Ada e Matthew não foram capazes de chegar à saída, assim como outros 2 funcionários da loja. Jimmy Satina, de 17 anos,
e Carolyn Krauss, de 26. Essa última era mãe de 2 filhos. Todos os 4 faleceram no incêndio em meio a fumaça e fogo. Uma morte trágica e incrivelmente dolorosa. Com o caos controlado, a investigação começou a trabalhar. Analisar uma cena como essa é um verdadeiro desafio, para não dizer pesadelo, principalmente porque com parte da estrutura derrubada, a cena está exposta a impactos da natureza, como vento e chuva, o que pode danificar ou destruir evidências. Em meio aos escombros, os agentes encontraram um item estranho. Aquilo era um cigarro e 3 fósforos enrolados em uma espécie de papel e amarrados com um elástico de borracha. Isso foi o suficiente para dizer que o incêndio foi criminoso. Esse item foi provavelmente deixado aceso em meio a objetos inflamáveis. Foi ele quem deu início ao fogo. A investigação então olhou para os outros 2 incêndios em lanchonetes provocados por batata frita. Eles aconteceram próximos um do outro e agora já não pareciam mais acidentais. Eles pareciam uma forma de ocupar os bombeiros para que esse incêndio causasse a maior quantidade de dano possível. O criminoso teria iniciado o incêndio nas lanchonetes para então realizar o ataque em seu alvo principal. Essa era a teoria da polícia na época. O capitão John Orr era um especialista nesse tipo de investigação. Na verdade, foi ele quem apontou para incêndio criminoso nesse caso, quando todos discutiam o acidente via problema elétrico. Ao longo de aproximadamente 30 anos, uma série de incêndios tomou a Califórnia. A polícia acredita que mais de 2.000 incêndios de diferentes proporções foram iniciados pelo mesmo criminoso, a maioria deles entre os anos de 1984 e 1991. John liderou a investigação e conseguiu conectar muitos desses ataques ao mesmo sujeito. Eles estavam lidando com um serial killer que tinha escolhido como método o fogo. Um modus operandi bastante incomum e talvez o termo serial killer tenha sido atribuído na falta de uma expressão melhor. Na época, ele ficou conhecido como frito bandido, uma referência à marca de batatas que geralmente era usada pelo criminoso para iniciar os incêndios. A população ficou refém desse fantasma que ateou fogo na Califórnia durante anos, e seu principal inimigo era o Capitão John. Ele apresentava aquela investigação como sua maior prioridade e tinha como único objetivo capturar o criminoso. John fazia parte dos bombeiros, mas agia como se fosse parte da polícia convencional. Ele foi descrito como um dos melhores bombeiros da equipe e conquistou diversas promoções ao longo da vida. John sempre sonhou em ser policial, mas encontrou seu caminho nos bombeiros. Ele agora atuava como investigador, que seria o mais próximo possível de detetive de polícia. Talvez atuar em incêndios criminosos, com vítimas fatais, tenha trazido para ele algum tipo de motivação. John Leonard Orr nasceu em 1949 em Glendale e viveu a maior parte de sua vida em Los Angeles. Desde pequeno, ele estava decidido que seria policial ou bombeiro. O garoto cresceu e fez parte da Força Aérea Americana durante 2 anos e 6 meses. Ele deixou as Forças Armadas em 1970, se casou com Jody, sua namorada do ensino médio, e retornou para Los Angeles. Nessa época, ele conseguiu um emprego em uma empresa de água, onde trabalhou com envasamento. O casal não tinha dinheiro e precisou morar na casa dos pais de Jody por um tempo. John não tinha boas relações com os pais da esposa, e esse foi um momento difícil para o casamento. A interação entre eles era tão negativa que John preferia passar o tempo livre fora de casa em qualquer atividade. Em busca de uma vida com mais liberdade, ele começou a se preparar para conquistar o sonho: ser parte da polícia. Ele passou na prova, foi aprovado no teste físico, mas infelizmente foi reprovado no teste de Rorschach. Popularmente conhecido como o teste do borrão de tinta, essa é uma técnica de avaliação psicológica pictórica, comumente denominada de teste projetivo ou, mais recentemente, de método de autoexpressão. Você provavelmente já viu referências desse teste em séries e filmes. A partir das respostas, procura-se obter um quadro amplo da dinâmica psicológica do indivíduo. Na época, esse era um teste muito utilizado pela polícia de Los Angeles. O médico que fez a avaliação de John alegou que, de acordo com os resultados, ele tinha impulsos homossexuais. Nos anos 70, a polícia de Los Angeles tinha uma política de tolerância zero referente a esse ponto. John estava casado nessa época com uma mulher que estava grávida da segunda filha do casal, e ainda assim, sua entrada na polícia foi negada. O médico descreveu John como alguém passivo, rancoroso, desconfiado, emocionalmente instável, confuso sobre sua sexualidade e, portanto, inadequado para fazer parte da corporação. John tentou recorrer, mas não teve sucesso. Ele assistiu seu maior sonho ser barrado por manchas de tinta em um papel e encontrou como único caminho o corpo de bombeiros. Em seu período na Força Aérea, ele já tinha atuado em uma posição parecida, e o destino parecia lhe apontar a direção. John sempre foi apaixonado pelo fogo, desde pequeno. Ele chegou a iniciar pequenos incêndios nos fundos de sua casa
que mais tarde foram levados para a rua. O jovem ficava encantado com a chegada dos bombeiros e começou muitos dos incêndios apenas para ver os agentes em ação. Apesar dos danos à propriedade e gasto público, ninguém nunca ficou ferido. Essa paixão, somada à desilusão com a polícia, foi o que levou John até os bombeiros. Ele fez a aplicação em 1973, entretanto, fracassou no teste físico. Isso impossibilitou que ele entrasse na unidade de Los Angeles, mas ele não desistiu. John fez uma nova aplicação, agora na unidade de Glendale. Dessa vez, ele foi aprovado. John conseguiu entrar para os bombeiros e deu início à sua carreira. Ele tinha algumas dificuldades em seguir ordens no começo, mas foi capaz de se adaptar. O homem rapidamente ganhou destaque em sua equipe e era visto como alguém muito apaixonado por ensinar sobre prevenção de incêndios, e ainda mais apaixonado pelo próprio fogo. Foi mais ou menos nessa época, enquanto conquistava posições, que John fez algo questionável. Ele transferiu todo o dinheiro que acumulou com Judy para uma conta pessoal e entrou com um pedido de divórcio. Ele abandonou a esposa e ambas as filhas e foi morar em Glendale. Mais tarde, uma dessas filhas ajudou a escrever um livro sobre o pai, e como você já deve imaginar, o tom sobre o homem não era bom. John se casou pela segunda vez, agora com uma mulher de nome Sheila. Essa união durou cerca de 1 ano e eles se separaram. Durante os anos 70, uma série de lojas e estabelecimentos pegaram fogo em Glendale. Esses incêndios chamaram a atenção da polícia, que olhava para vítimas e prejuízos incalculáveis. John liderou a caça pelo criminoso que acumulou anos de papelada. Durante sua vida, ele finalizou uma série de cursos e treinamentos e era de longe o mais apto a liderar uma investigação como aquela. Ele tinha conhecimento e começou a acumular experiência de campo. John geralmente chegava ao local antes dos bombeiros e era o último a sair. Ele começou a coletar as evidências que conectavam os crimes ao mesmo sujeito e passou a compartilhar com sua equipe modus operandi. John era tão empenhado em sua função que ficou conhecido entre os bombeiros como Policial War. Ele carregava uma Magnum na cintura e era o único da unidade que trabalhava armado. Apesar de oficialmente ser do corpo de bombeiros, John atuava como se fosse policial. O procedimento padrão em casos de flagrantes é que o agente acione a polícia. John nunca fez isso. Ele realizou perseguições de carro, correu atrás de criminosos e chegou a agredir alguns deles. O custo de viver a vida que sempre quis foi pago em leis e regras atropeladas. John não dispunha de poder legal para fazer aquilo e foi punido incontáveis vezes pelo Estado. Em paralelo, ele era o melhor investigador de cenas de incêndio e o seu nome apareceu em múltiplos casos. Ele era o responsável por encontrar o ponto de origem das chamas. Foi então que ele começou a encontrar os dispositivos feitos com cigarros e fósforos. Itens como esse foram encontrados em mais de um local e eram os responsáveis por iniciar as chamas. A forma como eram construídos transformava aquilo em uma espécie de temporizador, mas o fogo apenas se espalhava cerca de 15 minutos depois. Isso era feito propositalmente, para que o sujeito pudesse evadir do local. Mesmo incapaz de prender o responsável, John passou a ser muito respeitado não apenas em Glendale, mas em toda a Califórnia. Ele era o primeiro nome citado quando algo parecido acontecia, e se tornou uma espécie de herói ou celebridade na época. O reconhecimento levou a escrever livros e artigos. John passou a participar de seminários e começou a apresentar em palestras e conferências. No dia 10 de outubro de 1984, o Olds Home Center pegou fogo e 4 vidas foram perdidas para as chamas. Ada Dill, de 50 anos, seu neto Matthew Troyd, de 2, Jimmy Satina, de 17 e Carolyn Krause, de 26. John foi um dos primeiros a chegar no local, após visitar outro ponto de incêndio ali perto. Porém, desta vez, John não estava apto a ficar à frente da investigação. Diferente dos outros casos, esse se tratava de homicídio, e ainda que ele fosse consultado, quem ficou à frente foi a polícia. Isso significa que a partir desse ponto, John não tinha mais acesso direto a evidências ou cenas dos crimes, apenas acompanhado por um detetive. De todos os incêndios criminosos, esse foi o único que fez vítimas. Inicialmente, a polícia trabalhou olhando para possíveis problemas na instalação elétrica, mas John foi tão incisivo em dizer que eles estavam errados que deixou o local apenas quando eles encontraram o cigarro responsável por iniciar as chamas. Os detetives então encontraram um padrão. Esse objeto era quase sempre deixado próximo a travesseiros em lojas ou tecidos parecidos. Isso deu um segundo apelido ao criminoso, que também ficou conhecido como travesseiro piromante. Um terceiro apelido foi adicionado ao sujeito sem rosto, algo como o lançador de moedas. Isso aconteceu porque a partir de certo momento, o responsável passou a incorporar moedas no dispositivo que dava início ao incêndio. O motivo é desconhecido. Poucos dias depois, outro incêndio aconteceu em uma loja de eletrônicos localizada em North Hollywood. Como agora quem estava à frente da investigação era a polícia, foram eles que tomaram o local.
ainda que John sempre estivesse presente. Meses depois, outra unidade do Olds Home Center também pegou fogo, mas dessa vez todos conseguiram sair a tempo. Aquela insanidade precisava ser interrompida, e a polícia realizava todos os esforços possíveis para identificar e capturar o criminoso. Sem cartas e com a maioria das cenas sem vítimas, não se sabia as motivações do responsável. Não parecia um ato de vingança, visto que foram muitos alvos diferentes. Fraude de seguro, dívidas ou inimigos também foram descartados. Os incêndios pareciam iniciados pelo simples fato de fazer fogo. Em janeiro de 87, a cidade de Fresno, na Califórnia, recebeu uma conferência sobre métodos de investigação para incêndios criminosos. O evento durou 3 dias e John era um dos palestrantes. Em apenas 3 dias, mais de 6 incêndios aconteceram muito próximos da conferência. Uma farmácia, uma fábrica de tecidos e um brechó estavam entre os estabelecimentos atingidos. Ninguém ficou ferido, mas alguns desses prédios foram consumidos até o chão pelo fogo. Empregos, empresas e famílias foram completamente destruídas no processo. Muitas não suportaram o impacto financeiro e perderam suas casas e carros. A destruição passou dos milhões de dólares. O valor dos seguros dispararam e algumas empresas já não prestavam mais suporte para incêndio. Foi então que a perícia encontrou algo interessante. Para a maioria dos casos, era difícil encontrar o cigarro que iniciava o incêndio, visto que também era consumido pelas chamas. Isso tornou ainda mais difícil conectar todos os crimes. Porém, em uma das cenas, algo extraordinário aconteceu. Em um cesto de lixo de plástico, a polícia encontrou o cigarro posicionado em meio a travesseiros. O papel que enrolava os itens dessa vez não foi totalmente destruído. Apesar de danificado, uma grande parte dele sobreviveu. Isso porque um funcionário da loja encontrou o item antes do fogo começar a se espalhar. O incêndio foi evitado e essa evidência foi levada ao laboratório. A esperança era encontrar uma digital naquele papel, algo que finalmente seria capaz de mover a investigação. E eles conseguiram. Uma digital foi recolhida e comparada com o banco de dados da polícia. Porém, nenhum resultado voltou positivo. Quem quer que fosse, nunca tinha sido preso. 2 anos depois, em março de 89, outros incêndios aconteceram próximos a uma conferência onde John estava. Morro Bay, Salinas, Atascaredo e San Luis Obispo foram atingidos pelo fogo durante uma semana. 5 lojas foram consumidas pelas chamas, mas não deixaram vítimas. Todas ficavam próximas de estrada, o que sugeria que o responsável não era familiarizado com a área. Ele preferia alvos próximos de um ponto de fuga. Ironicamente, os incêndios aconteciam sempre próximos à conferência que tinham como objetivo impedi-los. Isso soou muito estranho para a polícia, que resolveu comparar a lista de presença dos últimos 2 eventos. Era bastante provável que o responsável estivesse lá. A comparação trouxe 10 nomes. Essas foram as pessoas que participaram de ambos os eventos que foram cercados por incêndios. As digitais dessas 10 pessoas foram recolhidas e comparadas com a encontrada no papel deixado na cena do crime. E mais uma vez, nenhum resultado voltou positivo. Esse foi um duro golpe na investigação, e assistiu mais de 20 novos incêndios em um período de 18 meses. O pior deles aconteceu na área de College Hills, causando danos irreparáveis em 67 casas. 67 famílias que assistiram os bombeiros pisando em seus itens queimados. John participou da maioria desses casos e parecia incrivelmente decidido em resolvê-los, com exceção de alguns. Segundo um membro de sua equipe, em certos casos, como esse em College Hills, John não realizava os mesmos esforços e parecia até desinteressado. E vale lembrar que ele o fazia de fora, uma vez que era a polícia quem estava à frente da investigação. Enquanto isso acontecia, o papel com a digital estava sendo processado pela ATF. Esse é o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos. Na época, a ATF tinha acesso a uma tecnologia muito mais avançada do que a polícia convencional. O desespero em prender o responsável levou os investigadores a solicitar por ajuda. O teste foi concluído e o perito fez uma ligação para o detetive que estava à frente do caso. Durante a conversa, ele disse: "Você precisa orientar os seus investigadores a usarem luvas durante a coleta de evidências." Um deles comprometeu esse item com uma digital. O nome dele é Capitão John Leonard Orr. John não apenas não esteve naquela cena do crime, como ele também não teve acesso à evidência. Ao menos não depois de ser encontrada pela polícia. O detetive ficou mudo ao telefone quando percebeu que o responsável pelos incêndios era John, o nome mais famoso quando se tratava do assunto. Ele esteve em todas as conferências, chegava antes de todo mundo nos incêndios, e era ele quem estava tirando fotos naquele dia, enquanto a família de Billy morria queimada na loja. Ele esteve caçando a si mesmo durante todos esses anos, enquanto escolhia o próprio apelido.
A mística em torno da imagem do investigador brilhante se desfez quando o detetive descobriu o motivo pelo qual John sempre encontrava o ponto de origem. Tinha sido ele mesmo quem o tinha colocado lá. Todos os esforços para provar que os incêndios eram criminosos faziam parte de um desejo em revelar ao mundo o que ele os tinha feito, mesmo sem dizer a verdade. Algo parecido com serial killers quando sentem prazer em conversar sobre os próprios crimes. A fama de John era tamanha que existiu resistência interna para que ele fosse colocado sob monitoramento, mas por fim foi feito. Ele participaria de outro seminário em breve e a polícia já esperava por novos ataques, mas dessa vez eles estariam preparados. Um dispositivo foi instalado secretamente no veículo de John para ajudar em sua localização. Casos como esse são extremamente delicados. Como se trata de uma ação interna, é impossível dizer até onde John tinha acesso. Apenas um grupo restrito de pessoas sem ligação com ele poderiam saber sobre a operação. Do contrário, algum amigo poderia avisá-lo sobre a digital encontrada, o que comprometeria toda a investigação. Os detetives acompanharam o dispositivo espião e viram o veículo de John estacionar em uma loja de conveniência. Ele adquiriu 2 maços de cigarro Marlboro vermelho e saiu. John não era fumante. Em uma manhã em San Luis Bispo, ele deixou o quarto de hotel e seguiu de volta até o carro. Porém, ele parou no meio do caminho. Com passos lentos, ele se abaixou e encontrou o dispositivo instalado. John estava sendo seguido por diferentes agentes descaracterizados e eles perceberam a movimentação. John entrou em seu carro e acelerou. A central foi avisada e, pelo trajeto, eles sabiam que John estava indo para a delegacia mais próxima. Para evitar que a investigação fosse comprometida, eles ligaram para essa unidade, explicaram o caso e pediram para que, caso John chegasse lá, eles dissessem que era apenas uma bomba falsa instalada por um colega para assustá-lo. John chegou à delegacia minutos depois e recebeu essa resposta. Ele acreditou e o dispositivo foi removido. Ao longo do tempo, algumas testemunhas alegaram terem visto o responsável pelos incêndios. A polícia voltou a fazer contato com essas pessoas e apresentou uma foto de John para elas. Algumas delas confirmaram que tinham visto aquele homem iniciando o incêndio. A polícia voltou a instalar outro dispositivo no veículo de John, dessa vez um pouco mais sofisticado. Foi então que algo realmente estranho aconteceu. O superior de John, que sabia sobre a investigação, entrou em contato com a ATF para compartilhar uma informação. O suspeito tinha mostrado para ele o esboço de um livro que estava escrevendo. Pontos de origem. É um romance cujo personagem principal se chama Aaron Stiles. Ele é o vilão da história que realiza incêndios criminosos em série e é perseguido por um investigador de nome Phil. O vilão Aaron é um bombeiro e estuprador. Essas coincidências ainda não são suficientes para você acreditar que John escreveu um livro sobre si mesmo. Segundo sua ex-esposa, ele tinha um fetiche em amarrar a mulher à cama e fingir um ato forçado. Ele chegou a adicionar uma balaclava à sua fantasia. O livro é tão próximo da vida real de John que poderia facilmente ser um diário. Eu não vou dar spoiler do final, caso você tenha interesse em ler, mas posso adiantar que John parece ver a si mesmo como vilão e herói. Isso não é uma propaganda e eu não tenho um link para você. E para ser sincero, você não perderá nada se resolver não ler o livro. De qualquer forma, o ponto mais perturbador talvez esteja no capítulo 6. John alterou os nomes de Ada e Matthew para Melin e Terence, e a loja se chama Caos, não Ous. Todo o resto é exatamente igual ao caso real que vimos anteriormente. John escreveu sobre os incêndios que causou e contou em detalhes como suas vítimas morreram. Esse livro motivou ainda mais a investigação, e com um novo dispositivo instalado no veículo do criminoso, foi capaz de colocar o seu carro em diferentes incêndios. Ele sempre chegava antes de todo mundo sem receber nenhum tipo de comunicação, quase como se adivinhasse onde o fogo estaria. Em dezembro de 1991, John Ward foi finalmente preso. Inicialmente, ele foi acusado por 5 incêndios criminosos. Em sua residência, a polícia encontrou dispositivos semelhantes aos encontrados na cena do crime e cigarros. Como John não fumava, aquele era um item de interesse. A perícia também encontrou fotos e vídeos dos ataques. Fotos e vídeos do antes e depois. Era como se ele estivesse adivinhando que o estabelecimento pegaria fogo e resolvesse gravar imagens momentos antes das chamas. Assim como assassinos em série gravam suas vítimas, John fazia com as lojas. Ele sentia prazer em ver as chamas e construiu um acervo particular de sua fantasia perturbada. Ele foi interrogado diversas vezes e colocado diante das evidências, mas negou sua participação. Ele alegou ter passado a vida atrás do responsável e declarou-se inocente. As coincidências, entretanto, eram muitas. Ele fotografava o local momentos antes do fogo, chegava na cena do crime antes de todo mundo, sabia exatamente onde encontrar o dispositivo, comprava cigarros sem fumar, escreveu um livro com a história, era perseguido pelo fogo em seus seminários e, por fim, teve uma digital sua encontrada no papel de um dos dispositivos.
John Leonard Orr foi a julgamento em 1992. Ele foi considerado culpado pelos 5 incêndios criminosos e sentenciado a 10 anos de regime fechado por cada um deles, a serem cumpridos de maneira consecutiva. A investigação continuou e ele foi acusado por mais 3 incêndios. Dessa vez, John declarou-se culpado. Em 94, a sua situação piorou quando a investigação conseguiu acusá-lo pelos 4 homicídios: Ada, Matthew, Jimmy e Carolyn. O julgamento aconteceu em 1998 e ele foi considerado culpado. A pena capital era uma opção, porém a resposta do júri não foi unânime, o que é um pré-requisito para que o interno seja executado. Sendo assim, John foi sentenciado a 4 prisões perpétuas simultâneas sem a possibilidade de liberdade condicional. Foi na prisão que John terminou seu livro, e misteriosamente os incêndios pararam. Apesar de confessar alguns dos ataques, ele até hoje diz ser inocente sobre o incêndio que fez 4 vítimas. Foram mais de 2.000 incêndios criminosos ao longo de 30 anos, e a polícia acredita que cada um deles tenha sido realizado por John. Ele nega essa acusação e diz que apenas está preso pelas semelhanças em seu livro. John é um sujeito afetado por parafilia e sente atração sexual pelo fogo. Ele destruiu empresas e famílias apenas para assistir às chamas, sem perceber que estava ateando fogo em sua própria carreira. John passou a vida toda atrás de um distintivo, para no fim vê-lo se transformar em pó. Hoje, aos 76 anos de idade, John Leonard Orr encontra-se encarcerado na prisão estadual da Califórnia Sentinela, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.